O quê? Como vocês estão? Começamos com informações e, bom, começa o fim do fim de semana, né? Intenso, pessoal. O South, como vocês já sabem, fazendo de novo as mesmas operações que já exibiu em outras ocasiões. Desta vez, bom, hoje, 26 de abril, o general Francis Donovan, da Força Tarefa Conjunta Lança do Sul, é assim que se chama a operação, teria realizado uma ação contra o que eles chamam de terroristas ou organizações terroristas designadas. A inteligência confirmou que o navio transitava por rotas conhecidas, isso dentro do Pacífico Oriental, de acordo com o que foi relatado. Outra imagem também de hoje, bom, é esta imagem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por aí, aqui estamos vendo o USS Nimitz, que está em frente à cidade de Punta Arenas, no Chile. Saudações e um grande abraço à comunidade chilena. Obrigado por nos acompanharem. Pessoal, recomendem a gente o que está acontecendo. Antes, esta era uma das 2 ou 3 primeiras comunidades, agora está em 5º lugar. Esse é o comentário. Outra coisa também chama a atenção. Isso, bom, a gente tem que ouvir, né? Vamos ouvir. Isso, eles garantem esse não daquela. De acordo com o que relatam, a Ucrânia estaria com explosões em vários pontos. Exatamente, em vários pontos. Agora mesmo estão atacando e a Ucrânia tem atingido forte as refinarias nos últimos dias. Aqui vemos ataques e contra-ataques dos dois lados. A situação é tremenda, mas também um assunto que chama a atenção hoje é essa imagem de uma tempestade solar, que, bom, mais uma tempestade solar que se soma a esses últimos dias, em que já tivemos uma de X2.5, uma tempestade solar bastante intensa. Desta vez, qual é a intensidade da tempestade solar ou como ela é? Se você puder dar uma olhada aí. E aí? Depois eu peço para dar o último ponto sobre como seria a tempestade solar ou qual atividade, já que não dá para ver. Está em cima. Sim, não dá para ver. Esta é de 6,0 m. Bom, é uma tempestade solar também, não tão forte quanto a do outro dia. Outro assunto que chama a atenção é esta imagem. Aqui está de novo a atividade solar, desta vez bem intensa neste momento. Deveria estar chegando a tempestade solar anterior, por sinal, e desta vez, bom, mais uma visível, né? Normalmente ela demora de 1 a 2 dias para chegar à Terra, gerando obviamente impactos em usinas elétricas. As sinais de rádio e GPS, vocês já sabem como é essa questão. Enquanto isso, também outro navio desta vez. Bom, então, Japão, isso que mostramos há pouco, mostramos esse navio petroleiro dos Estados Unidos, ou melhor, petróleo dos Estados Unidos enviado para o Japão pelo Canal do Panamá. Um assunto que já tínhamos visto à tarde hoje. Vamos então com as informações com o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos acompanhar, a toda a comunidade que está nos assistindo ao vivo. Deem um like, compartilhem. Muito obrigado por nos acompanhar e a comunidade que quer nos apoiar. Vocês podem fazer isso através de um super chat, se inscrevendo, dando like. Vocês já sabem como podem ajudar este canal informativo, como estão as coisas, o que está acontecendo por aí. Abraço para Arturo Martínez e saudações para Nina, que enfrenta muita tempestade e calor. Sim, o calor já começou, agora sim, então é isso, temos que ir nos adaptando de novo. Sim, precisamos nos preparar, né? E bom, dentro do que está sendo observado agora, vamos colocar o mapa corretamente porque acho que está virado. Aí, agora está perfeito. E bom, temos que ir para o Irã, né? Acho que é uma das regiões com mais notícias hoje. Mas antes disso, vamos mostrar como está o petróleo, como o petróleo amanheceu na Ásia. Porque já começou a subir, já começou a acontecer. Este é o gráfico, este que vocês estão vendo aqui em cima. Começou bem para cima, chegou a quase 107, quase encostando no 108, olha aí. Aí está 107,8. Mas neste momento está quase no mesmo preço que fechou na sexta-feira. Na sexta-feira fechou em 106, agora está em 106,5. É quase nada de diferença. Não tem muita variação. Por sorte, esse assunto, pelo menos por enquanto, não está disparando como poderia ser, depois de tudo que aconteceu neste fim de semana. Então é isso. Para quem não tem acompanhado muito as notícias, neste fim de semana tivemos algumas negociações que não foram feitas da melhor forma.
E bom, o ataque de ontem que, claro, também pode acabar afetando. Claro. Claro, sim, o ataque de ontem foi terrível. No manifesto que essa pessoa publicou, ele se chama Colin. Dentro do manifesto, reparem que vai ser algo que, acredito eu, será histórico no sentido de que, paradoxalmente, o manifesto também continha uma série de críticas ao serviço secreto. Ele aponta todos os pontos fracos. Sim, vejam, nesses andares não havia câmeras, nesses lugares nem sequer havia pessoas fiscalizando. E assim ele coloca toda a informação dizendo que tomara que isso não se repita no futuro, quando houver outros presidentes, alertando sobre a segurança. Ele mesmo diz isso. Se eu fosse um agente iraniano e trouxesse outro tipo de armas, obviamente causaria uma situação terrível. Não, ou seja, ele mesmo está dizendo o que poderia ter acontecido se fosse outra pessoa, se fosse outra circunstância. Bom, ele aponta muitas coisas. Muitas coisas, e também há coisas que o governo comenta que para mim não ficam tão claras, pelo menos nesse manifesto que eu vi. Não sei se existe um mais desenvolvido, porque sei que a família enviou algo mais longo. Sim, eu não vejo essa crítica, nem algo anticristão. Eu não vejo isso. Até agora ele agradece à igreja, quer dizer, como que agradece? Bom, sim, critica essa coisa de dar a outra face e não fazer nada, deixar que todos continuem fazendo o que quiserem. Exato, mas não vi Nenhuma crítica. cristã em nenhum momento. É um bom ponto isso que você comentou. E bom, outro assunto que já quiseram polarizar, né? Nesse sentido, usar o tema para polarizar ainda mais ou querer tratar de assuntos religiosos. Mas vamos ao detalhe do que ocorre no Irã. Hoje ele falou com Omar, o que chama a atenção e considero um dos pontos mais interessantes. Irã se aproximando de Omã. Omã se aproxima primeiro da Rússia e depois visita países próximos e depois viaja para Islamabad. E depois viaja para a Rússia e depois vai para Omã. E agora de novo retorna à Rússia. Sabemos que Abbas Aragache está fazendo uma grande turnê, então eu imagino que ele está tentando formar uma aliança, né, estabelecer algum tipo de diálogo não só com a Rússia, mas também com Omã. E todos os países do Golfo estariam dialogando por meio de Omã. Isso é um assunto que eu imagino que acende o alerta nos Estados Unidos. Porque evidentemente eles poderiam já estar pulando os Estados Unidos e dizendo: vamos dialogar para que isso pare de uma vez por todas e vamos nos acertar logo para que isso acabe e o estreito seja reaberto. Exatamente. Bom, como comentava Abbas Aragache, digo Pepe, Abbas Aragache esteve em Omã, onde estiveram conversando justamente sobre a possibilidade de abrir o Estreito de Hormuz, de pôr fim à guerra, um tema que afetou muitos países do Golfo porque eles não conseguem exportar seu petróleo. Felizmente, para alguns países como a Arábia Saudita, eles têm oleodutos, mas se chegar a fechar o do Mar Vermelho, aí não tem o que fazer. O outro... Sim, isso coloca em dificuldades completas países que dependem cerca de 90% de sua renda do petróleo. Então temos dois estreitos, um que vai para o canal de Suez, outro que dá acesso, e se fechar, fecha a torneira do petróleo, do gás, do hélio, do alumínio, entre outras coisas, fertilizantes, um monte de coisas. Então, diante disso, bom, está havendo um diálogo. Obviamente, nesse diálogo a China também está envolvida. Nesse diálogo a Europa também está envolvida. Fique atento a isso, mas de forma independente, não através dos Estados Unidos. E isso também chama a atenção hoje. Outro ponto relevante é que o Irã, segundo dizem, não estaria mais disposto a negociar sobre a questão nuclear. De acordo com o que foi reportado, as discussões já não vão abranger nada relacionado ao tema nuclear. Isso é o que eles colocaram na mesa. Discute-se qualquer coisa, menos o tema nuclear. Aliás, o que vem agora é que, daqui para frente, o tema nuclear não volte a ser abordado. Bom, a questão é a promessa ou que eles levaram recentemente, há algumas horas, para o Paquistão. Nós abrimos o Estreito de Hormuz de forma permanente e vocês adiam as negociações nucleares para uma etapa posterior. Não esclarecem quando, mas só depois que a guerra acabar? Bem, essa é uma forma tentadora, mas não ajuda o Trump, já que seu discurso tem sido o mesmo desde o início. O Irã não pode ter armas nucleares, e sem falar que no final das contas ele abandonou um tratado que o Obama tinha, que controlava as armas nucleares e que ele... Agora ele quer algo parecido de volta. Algo semelhante exigirá muito dinheiro, se ele quisesse algo próximo do que o Obama fez, mas não acho que conseguirá. E bom, a questão é que os bloqueios seriam suspensos, acabaria o impasse do petróleo no mundo,
mas seria completamente interrompido. Bom, pelo menos é o que eles dizem depois da guerra, na questão nuclear. E, bom, eles suspenderiam o enriquecimento. Eles dizem que são 2 objetivos militares. Importante para Trump, isso sim. Já se sabe que amanhã, segundo 3 funcionários norte-americanos, Trump vai ter uma reunião na sala de crise sobre a questão do Irã na segunda-feira com a equipe principal de segurança nacional e política externa. Bom, então é isso. Vamos para outros temas, vamos para outros assuntos também importantes. Olá, 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 vocês me ouvem bem? Estão ouvindo bem? Olá, olá. Olá, ótimo, tomara que sim. Vamos para outros assuntos. Olá, 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 ok, ok, ok. Aí vocês me ouvem, né? Sim, perfeito. Agora espera um momento, vou ajustar o áudio para você. Olá, Olá, eu me ouço bem? Não sei. Olá, aí está. Aí. olá, olá. Olá, 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 olá. Falando assim, Olá, 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 olá. olá, e você se ouve, né? Sim, eu me ouço, mas agora não mais. Tem um pouquinho. Olá, 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 ok. eles vão ajustar nossos fones de ouvido. Ok, ótimo. Então vamos lá, vamos para as informações, vamos para outros assuntos importantes que também estão acontecendo na região. Um funcionário iraniano de energia, o líder, digamos, ou o responsável, não sei se chamam de secretário, ministro, mas o encarregado de energia, chamado Ismail Zaghaf. Esfahani respondeu depois que Donald Trump falou sobre os poços de petróleo. Donald Trump afirmou que os poços de petróleo teriam explodido. Aham. E que simplesmente, já não estavam funcionando. Mas, o funcionário aparece e diz que se a infraestrutura deles estivesse afetada, isso faria com que eles reagissem e atacassem os poços de petróleo da região. Ou seja, ele afirma, para cada poço de petróleo que eles afetarem, nós vamos afetar 4 deles. Bom, vocês já sabem, né? Vocês já sabem como é a retórica, dos ayatolás, vamos dizer assim, ou do regime, né? A retórica dos ayatolás não deixa de ser, intensa. Além de que, está se vivendo um conflito, uma guerra, e no fim das contas, isso faz com que automaticamente também os comentários se elevem a níveis, de repente, exagerados. Apenas minutos depois do colapso das conversas, Tirã entregou a Washington termos que supostamente garantiriam 0 consequências para futuras agressões. Entregariam o controle efetivo do Estreito de Hormuz e vão legitimar o enriquecimento de urânio, enquanto prometem não fabricar armas. E é aqui que a coisa fica interessante. Teriam que encontrar um ponto em que se aceite que a AIA ou algum órgão independente possa estar lá fiscalizando. Ou seja, vamos dizer, seriam engenheiros do mundo todo, da Ásia, da Europa, até mesmo das Américas. Engenheiros nucleares que poderiam ir inspecionar qualquer lugar do Irã para verificar que não estejam enriquecendo. O que os especialistas dizem sobre esse assunto é que agora seria muito complicado, eles teriam que... Fácil crear una arma nuclear si quisieran en un espacio muy pequeño, imposible de detectar, punto. O sea que dizer, la van a hacer, básicamente. Esa es, digamos, la... Engenheiros poderiam ir verificar se não estão enriquecendo. Un país que pues al menos, o con un régimen, más que un país, con un régimen que pues a todas luces va a hacer lo que le dé la gana. O sea, vamos, que no, lo que se negocie, yo creo, en ambos lados difícilmente se va a cumplir, ¿verdad? Pero bueno, prometem que não. Cualquier negociación ahorita suena... Assunto teriam a dizer o mundo, Europa, nucleares que poderiam ir revisar o Irã. Vamos seguir com o Irã, pois há temas importantes. O premier britânico, Starmer, e o presidente Trump já estão discutindo a necessidade urgente de restabelecer,
questão, teriam que aceitar que o Reino Unido já não vai ser, vamos dizer, tão passivo dos Estados Unidos. Poderiam revisar comentários que foram feitos, o fato de que hoje uma base militar do Reino Unido está sendo fortalecida, enquanto prometem não fabricar, e quanto à questão, o órgão está revisando, ou seja, engenheiros poderiam revisar o Irã para garantir que estejam enriquecidos. Exatamente, eles já tiveram uma conversa e hoje prometem que vão aceitar isso. E revisando, ou seja, dizendo o mundo da América, engenheiros nucleares poderiam ir revisar. En el resumen de la llamada es que discutieron de la necesidad urgente de reactivar el transporte marítimo del estrecho de Hormuz, Verificar se estão enriquecidos. Enquanto isso, la economía mundial. Por ejemplo, un ejemplo así en corto plazo, lo que es la tubería de PVC, le comentaba Pepe. Sí. teriam que aceitar que aí o organismo estão revisando. Ou seja, engenheiros do mundo da Europa, engenheiros nucleares que... Y el costo también de vidas de personas en el Reino Unido y en todo el mundo, es lo que comenta. Ficar com o comunicado dela. Super interessante, de verdade. Ou seja, o Comando Central dos Estados Unidos também teria interceptado isso no Mar Arábico. Vamos para cá, para esta área, este é o Mar Arábico. Já não é mais no Golfo de Omã, mas sim nesta região. Não está claro exatamente onde, mas enfim, no Mar Arábico. Interceptam, de acordo com o que foi relatado, um navio iraniano chamado Seban, que pertence à frota paralela ou frota fantasma, segundo informações do CENTCOM. O que foi dito? Como está? Como vocês estão? Bom, de acordo com o relatório, um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos interceptou o navio, que se chama Seban, com a ajuda de contratorpedeiros de mísseis guiados, chamado US Pygmy, e acrescentou que o navio estava cumprindo as ordens militares. É preciso lembrar que, nos Estados Unidos, Donald Trump deu a ordem de deter todos os navios dentro do Golfo de Omã. Supostamente foi o que Trump disse. Ele não disse isso, não é supostamente. Quem falou para atacarem todos os barcos ou atirarem para matar foi Pete Hegseth na sexta-feira nesta região. Está cumprindo as ordens militares, como eu estava comentando. O Departamento do Tesouro sancionou também o navio Seban desde 24 de abril, junto com outros 18 navios, por estarem transportando produtos iranianos de petróleo e gás para o mercado estrangeiro. Ótimo, vamos para outros assuntos importantes também. Perto dali, mas em Israel, foi confirmada a morte de um soldado no sul do Líbano após o ataque com drones lançado pelo Hezbollah. São imagens que preferimos não mostrar. Estavam circulando imagens do momento em que aconteceu esse ataque com um drone. É um assunto realmente pesado também. Segundo o que foi reportado, Ethan Fuchs, de 19 anos, natural de Peter Chipka, faleceu neste domingo após o impacto de um drone carregado de explosivos contra um tanque chamado Merkeba. Bom, segundo o que foi reportado, ele estava estacionado na praça da cidade de Taibeb, no sul do Líbano. As forças de defesa, o FDI, confirmaram no comunicado que outros 6 militares também ficaram feridos. Também houve um ataque contra um helicóptero que estava decolando. Também circulou a imagem. O helicóptero está completamente em chamas, ou seja, já estava, imagino eu, talvez até um pouco já decolado, mas estavam embarcando feridos. E nesse momento dá para ver como, do ar, chega um drone do Hezbollah, explode bem ao lado do helicóptero, e nesse momento o helicóptero então se eleva para escapar da área. Enquanto isso, todas as tropas das FDI que estavam em terra se abrigam imediatamente enquanto também atacam. Bom, uma situação dessas. Uma situação muito intensa que aconteceu, que está acontecendo porque não há um cessar-fogo, né? Ou seja, o cessar-fogo é entre Irã e Estados Unidos. Mas entre Hezbollah e Israel não há cessar-fogo, né? Quer dizer, existe, mas não existe, ou seja, oficialmente existe, mas na prática não está acontecendo essa situação. Outro tema que chama a atenção é que o Irã voltou. Isso fica ainda mais evidente já que o presidente iraniano questiona. Hoje, domingo, né, o compromisso dos Estados Unidos na questão diplomática, quer dizer, como diz Manzur Pezeshkian, sim. Ok, tudo bem, vamos negociar. Mas como negociar quando constantemente os acordos são descumpridos ou dizem que algo vai acontecer e depois, na hora, não acontece? Não, eu acho que dos dois lados
Sinceramente, é assim uma constante de tentar ganhar espaço. E realmente negociar é como o último recurso, né? A verdade é essa. Bom, tem sido assim. E ele diz: o mandatário iraniano fez essa declaração durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, a quem agradeceu pelo apoio nas conversas, mas criticou o fato de não haver uma intenção real de diplomacia por parte deles. Sim, tem sido muito criticado, inclusive pelo Irã, que também descumpre muitas coisas. A questão da retórica, como Trump fala em seus tweets no Truth Social, é muito agressiva e muitas vezes as negociações já estão avançando e aí ele solta uns tweets fortíssimos e isso também fere muito o orgulho dos iranianos. E eles também fazem comentários constantemente muito agressivos, mas nada além disso. Ou seja, você está dizendo que o que ele pede é que Trump, como presidente, não se modere. Você entende que, como secretário de guerra, ele pode ser intenso, assim como o chefe da Guarda Revolucionária? Ou outros personagens de nível inferior, mas ainda importantes? Bem, ele normalmente não faz esse tipo de comentário agressivo e é por isso que ele diz para Trump moderar sua retórica, porque senão, então, é difícil negociar, porque mesmo que eles queiram negociar, eles também têm a pressão interna de dizer para não negociar, porque olha o que Trump está literalmente dizendo, como quando ele dizia que queria acabar com uma civilização inteira. Esse tipo de retórica, evidentemente, é levado muito a sério nesse sentido. Enquanto isso, notem que surge uma aliança diferente. Isso é uma aliança de qualquer forma, né? Uma possibilidade de fazer uma aliança, mas política dentro de Israel. Não é o que está acontecendo. Mas os dois maiores rivais desse Benjamin Netanyahu estão se unindo para tirá-lo do cargo. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, e o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett se apresentaram juntos neste domingo. É um novo partido chamado Juntos, um partido que é uma fusão de suas formações de centro e centro-direita, respectivamente, que pretende tirar Benjamin Netanyahu das eleições gerais deste outono. Ainda tem a questão, além do julgamento que Netanyahu tem pendente por questões de corrupção, um assunto que ele já carrega há muitos anos. E bom, à frente desse novo partido estará Bennett, que vai ser o candidato preferido segundo as pesquisas. E que bom, sim, deixa Netanyahu nervoso. E por outro lado, Netanyahu ordenou o que ele chama de desmantelamento do grupo terrorista Hezbollah, outra ordem que ele deu. Já são várias vezes que ele pede o desmantelamento desse grupo, mas evidentemente isso ainda está longe de acontecer. Sim, eles já foram atingidos várias vezes com muita força, mas chama a atenção que, apesar disso, esse grupo continua operando. Também tem outra questão dentro dessa situação. Agora, revela como Israel teria fornecido parte, digamos, do sistema de domo de ferro que os israelenses têm, e enviou para os Emirados Árabes. Isso é muito interessante porque é Israel apoiando um país do Golfo com um sistema de defesa. Agora se revela como Israel enviou aos Emirados Árabes Unidos não apenas o sistema, mas também enviou tropas das FDI para os Emirados Árabes Unidos. Isso chama muito a atenção e muda um pouco. Como essas operações são vistas, nas quais os países do Golfo pareciam não receber ajuda de Israel, mas pelo menos os Emirados Árabes Unidos, agora se sabe que realmente receberam essa ajuda. Revela exatamente isso. É preciso lembrar que os Emirados Árabes foram o país mais atingido de todos os países do Golfo, algo que demonstrou a raiva dos dirigentes desse país. Na verdade, eles divulgaram a porcentagem dos ataques, mostrando que a maioria foi contra eles. E além disso, é um país que aparentemente não pressionou os Estados Unidos. Diferente da Arábia Saudita. Então, digamos que, bom, claro, eles realmente deveriam ser protegidos. Bom, então é isso. Esse também é um tema interessante dentro de tudo isso. E agora mesmo eles garantem que, devido a todo esse conflito, as exportações de petróleo aumentaram, que já estariam em um limite máximo ou chegando a um limite máximo, e ainda falta muito para o fornecimento. Ou seja, pelo menos por enquanto, os Estados Unidos não conseguiriam fornecer a quantidade de petróleo que vinha do Oriente Médio. Mas pelo menos, países como o Japão poderiam enviar petróleo para eles. O armazenamento de petróleo do Oriente Médio
impulsiona as exportações dos Estados Unidos, mas há limites, pois caso contrário, os Estados Unidos podem ficar sem petróleo. Claro, eles calculam mais ou menos que o máximo seria esse, cerca de 5,5 milhões de barris diários, porque é difícil por causa das questões logísticas. Mas segundo Winston S. Daily Analytics, eles preveem um limite máximo flexível, entre 1 e 2 milhões de barris de exportação adicional de petróleo bruto, mas também apontam que há muitos obstáculos. Ou seja, agora vendem muito, mas não podem vender muito mais porque não conseguem produzir ou abastecer o mundo inteiro. Por outro lado, mudando de assunto, a China já condena a inclusão de entidades chinesas nos pacotes de sanções da União Europeia contra a Rússia. Eles não gostam nem um pouco desse assunto de sanções e, bom, evidentemente já estão reagindo. O Ministério do Comércio da China expressou neste fim de semana oposição à inclusão de entidades chinesas na 20ª rodada de sanções por parte da União Europeia contra a Rússia. Ou seja, eles desaprovaram totalmente a reação da Europa. Eles pedem para serem deixados de fora, ou seja, que não sejam incluídos nessas sanções, porque evidentemente isso afeta os negócios chineses. Exatamente, o pacote de sanções que a União Europeia impôs está direcionado a fornecedores de países terceiros de artigos críticos de alta tecnologia, incluindo, obviamente, entidades sediadas na China. Eles estão sendo acusados de fornecer bens de uso duplo, por exemplo, um micro-ondas que tem uma peça que pode ser usada em um míssil, por exemplo, ou sistemas de armas do complexo militar industrial para a Rússia. Ou seja, é uma sanção direcionada à Rússia, mas obviamente está afetando a China. Bom, aí está a questão. Europa e Ásia também impulsionam, por outro lado, ponto à parte, os gastos militares mundiais. Agora o investimento dos Estados Unidos está diminuindo. Claro que eles investem uma quantia impressionante, mas os Estados Unidos têm uma tendência de queda, e a Europa e a Ásia em geral, Japão, Coreia, a própria China, estão impulsionando um gasto militar que está em crescimento. O gasto militar mundial aumentou quase 3% em termos reais no ano passado, e a tendência para 2026, mais ou menos, segue igual. Ou seja, estão aumentando o gasto militar. E esse número, bom, só nesse caso. Nesse momento, ou seja, no ano de 2025 já estaria chegando a 2.890.000 bilhões de dólares. Esse é um nível que seria o mais alto desde 2009, e eles acreditam que isso vai ser uma tendência por vários anos. Vai ser investido muito dinheiro em questões de armamentos. É o maior aumento na Europa, para se ter uma ideia. Desde a Guerra Fria não se via um aumento dessa magnitude, e este ano vai ser igual. Exato, na América do Sul cresceu e na América Central está indo. Também é interessante. E bom, outro assunto que também chama a atenção entre tudo o que está acontecendo no mundo. Aconteceu, vamos dizer, uma explosão. Uma explosão, um ataque no qual teriam eliminado 13 pessoas, segundo o que relata a polícia da Colômbia. Não foi só uma explosão. Eles vivem uma situação difícil. Na Colômbia, ao menos 13 morreram e 17 ficaram feridos em um ataque com explosivos no oeste do país. Exatamente. Desde sexta-noite, eles sofrem ataques intensos. Esse ataque em particular aconteceu em um lugar chamado Rodovia Pan-Americana, na região de El Túnel, no município de Cajibio, a cerca de 35 quilômetros de Popayán, que é a capital da província de Cauca. Isso foi informado pelas autoridades. E bom, há imagens muito fortes que não podemos mostrar aqui, mas enfim. A candidata à presidência, que se chama Paloma Valencia, que é membro de um partido de oposição e é natural de Cauca, classificou isso como terrorismo. O ataque foi perpetrado, aliás, pela facção dissidente das Farc, que, aliás, rejeitou o acordo de paz feito em 2016. Já faz muito tempo, na verdade, bom. Acho que esse problema está chegando ao fim. Exatamente. Um grande abraço, aliás, para a comunidade que nos assiste da Colômbia. Dizer que estamos sempre atentos ao que acontece no seu país e, claro, tentamos estar atentos ao que acontece em toda a América Latina. Afinal, é um canal de notícias internacionais e uma das coisas que mais tentamos observar é o que acontece nos países, principalmente tentando ter uma visão o mais completa possível do panorama. Vemos que já faz um tempo que esses grupinhos estão surgindo e que começam a querer, digamos, ressurgir, por assim dizer, com operações já em nível de guerrilha, né? Um tema, na verdade, muito lamentável.
Outro assunto que também chama a atenção em meio a toda essa disputa é o que está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos, onde Donald Trump conversa com Vladimir Putin, um tema que também chama a atenção. Fazia tempo que eles não se falavam por telefone. Fazia um tempo, basicamente, que ele não falava sobre o tema da Ucrânia, ele não quer falar sobre o tema da Ucrânia, isso o incomoda muito. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, em uma entrevista que concedeu à Fox, que teve uma boa conversa com o presidente Vladimir Putin e com o presidente da Ucrânia, com Zelensky. Bem, tentando resolver essa guerra, que em fevereiro completará 4 anos, entrando no 5º. Ele disse que estão trabalhando na situação da Rússia e Ucrânia e esperam conseguir. Repetiu o que sempre fala, que os dois têm um clima muito ruim, que se odeiam e, bem, que é muito difícil chegar a um acordo quando as duas partes estão bem tão irritadas, né? Bom, ele deve entender do assunto, afinal de contas é basicamente a mesma coisa entre Estados Unidos e Irã. É uma situação também de ódio e raiva que já dura muito tempo e, dessa vez, a diferença é que aqui estão envolvidos muitos países, no caso da Ucrânia, e no caso do Irã, basicamente são 3, né? Os que estão envolvidos, digamos, no conflito direto, embora também, o Golfo, né, os países do Golfo, né, estão envolvidos de forma indireta, pelo menos por enquanto. Agora, outra região que hoje se complicou muito é Mali. Vamos falar sobre isso agora, só um instante. Então, para informar que o Estado-Maior afirma na Ucrânia que drones ucranianos atacaram a refinaria de petróleo russa de Yaroslav. Já mostramos a imagem, já comentamos alguns detalhes na transmissão passada, mas me chama a atenção que o Estado-Maior também já faça esse comentário. Né? Exatamente, o Estado-Maior da Rússia comenta que ainda avalia possíveis danos maiores. Eles dizem que a refinaria de petróleo Yaroslav é uma empresa de importância estratégica e uma das instalações-chave na indústria russa de refino de petróleo. Essas instalações têm capacidade para refinar cerca de 15 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. E, bem, o governador da região, que se chama Mikhail Yervarev, destacou que a ameaça de ataques com drones é muito constante nesta área. Também chama a atenção uma mensagem que está sendo transmitida por Mali. Vamos ver o que diz. Olá e bem-vindos a este. O Estado-Maior-General dos Exércitos informa à opinião pública nacional que grupos armados terroristas, ainda não identificados, atacaram na madrugada deste 25 de abril de 2026 certos pontos e quartéis da capital e do interior. Os combates estão em andamento. Pedimos à população que mantenha a calma e fique atenta. Nossas forças de defesa e segurança estão atualmente empenhadas em aniquilar os atacantes. Estamos falando de que houve ataques por parte da Al-Qaeda em diferentes pontos do Mali, a tal ponto que, de repente, havia áreas completamente controladas pela Al-Qaeda. É um assunto, obviamente, muito preocupante. Há algum tempo, os Estados Unidos alertam que esse país pode colapsar, embora ainda tenham diplomatas lá, mas já os evacuaram e depois trouxeram de volta. Essa é a situação. Agora, inclusive, a Rússia supostamente teve que sair de algumas áreas porque simplesmente não conseguiam operar em certos lugares. Então, conversaram com o pessoal da Al-Qaeda para que deixassem os soldados russos saírem, pois eles já estavam em uma situação muito complicada. Mas enfim, Mali está prestes a... Exatamente. Na verdade, hoje esses grupos da Al-Qaeda tiraram a vida do ministro da Defesa. Imagina, de Mali. Ele se chama Sadi Kamara. Esse ataque foi perpetrado pela Al-Qaeda contra a residência dele nos arredores de Bamako. Isso foi informado hoje, domingo, por uma rádio francesa chamada RFI. Dizem que os confrontos entre grupos rebeldes e as forças armadas continuam, ou seja, no país eles seguem acontecendo. Eles não pararam desde ontem, quando começaram esse flash especial que mostraram. No começo isso aconteceu ontem à noite, na madrugada de hoje, ou seja, continuam sem conseguir parar isso. Continuam sem conseguir parar isso e já faz meses. Então, a situação parece complicada, mas evidentemente Mali ainda não caiu. Isso também é importante comentar. Vamos a outros assuntos interessantes.
Vejam só, acontece uma coisa, vejam que momentos, né? Porque isso te lembra um pouco o passado em outras décadas. Os fantasmas do passado. Fantasmas do passado. Percebam que o IRA, vocês se lembram da ideia desse grupo terrorista da Irlanda? Bem, agora há suspeitas de um ataque com um carro em frente à delegacia, à polícia de Belfast, que aparentemente teria sido atacada por esse grupo. O que se sabe? Quais os detalhes desse assunto? Bem, esse grupo, vale lembrar que esse grupo é um grupo paramilitar do norte da Irlanda. E segundo declararam os agentes de polícia, após a explosão desse carro em frente a uma delegacia nos arredores de Belfast, ainda existe, segundo eles, intenção e capacidade de tirar vidas dentro desse grupo paramilitar na Irlanda do Norte. E os detetives indicam que o novo IRA está envolvido e que estão tratando o caso como uma tentativa de tirar a vida de alguém. O Bob Silverstone, que é o subcomissário do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte, Bob Silverstone, afirmou que o carro explodiu em frente à delegacia e foi roubado de forma semelhante ao ataque de março que já havia ocorrido em Lurgan. Então, bem, é um fantasma do passado que aparentemente já tinha desaparecido, mas está voltando a se alimentar do caos que existe no mundo. Acho que há muito caos e vários grupos questionando, porque não podemos reviver tudo isso. Bem, aí está a questão. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo lá e, com certeza, ainda não resolveram questões do passado em toda aquela região. Também, aliás, já existe uma questão no Sudão que está pendente. Sudão, outro país na África que também tem estado agitado com a guerra civil que já dura uns 2 anos, 4 anos já, 4 anos de guerra civil. Aqui começamos a comentar sobre isso quando esse grupo, que eram amigos, se divide e, bom, começam a se atacar entre eles, dividindo o país. Um ano depois que as Forças Armadas Sudanesas, chamadas SAF, retomaram a capital, grande parte da cidade está devastada. Dizem que isso aqui é uma cidade fantasma, há um êxodo. As pessoas que viviam na capital foram morar em outros lugares do Sudão, da África ou até fora do continente. A questão é que se viveu uma situação terrível. Já está entrando no 4º ano de guerra, um ano desde que eles tomaram a capital e as forças oficiais ainda não conseguiram recuperá-la. Então, além disso, as forças de apoio rápido, esse grupo que eles chamam assim, tem operado de uma maneira que já nem é brutal. É algo além da brutalidade, porque é uma coisa exagerada. Além disso, eles também fizeram coisas inacreditáveis contra a própria população. Isso aí realmente é não ter humanidade, O que se vive ali é uma situação gravíssima. E bom, já se passaram 4 anos e eles estão longe de resolver a situação. Exatamente. E não há muita preocupação de outros países para tentar impedir que isso continue acontecendo. Não. Não, de jeito nenhum. Outro assunto que também chamou atenção foi que Donald Trump foi entrevistado no programa 60 Minutos, não foi? E aí fazem uma pergunta que Donald Trump não gosta. Isso, em relação às acusações feitas pelo homem que entrou armado na coletiva de imprensa. Vocês viram que ele acusa Trump de abuso e de muitas outras coisas. Então ele qualifica a pergunta como uma vergonha. Bom, o que acontece é que eles leram o manifesto e isso o incomodou muito e ele disse: imagina, 60 minutos. Acho que nunca vi alguém falar sobre os sentimentos, foi o que ele disse. Eu sabia que você ia ler isso porque você é uma pessoa horrível, ele disse. Ele disse, por que você lê algo de alguém que é louco? E então isso o incomodou muito, obviamente. Pelo que Pepe comenta é porque o questionam sobre algo que ele não pode comentar. Esse com Adão, o autor desse ataque de ontem, que bem, o governo está cheio de pessoas que abusaram de menores, etc. E bom, ele volta a repetir que nunca abusou de ninguém. Bom, então aí está a disputa midiática que existe, evidentemente, nesse assunto. Vamos para outros assuntos também interessantes. Vamos a outros assuntos interessantes. Primeiro, agradeço à comunidade que nos assiste ao vivo. Muito obrigado a todos que já leram e a todos que compartilharam
agora vamos conversar sobre as notícias curiosas, as notícias mais interessantes do dia. Mas antes, também temos como vai ser a temporada de furacões. Já comentamos a primeira atualização desse tema do ano. Agora vamos conversar sobre outra atualização de como vão estar os furacões. 2026. Já adiantamos algumas coisas. É bom lembrar que há várias atualizações antes de começar a temporada de furacões. Normalmente há 3, uma que é da Universidade do Colorado, 2 ou 3 que são da NOAA. Já falamos sobre elas aqui algumas vezes. Também comentamos a do México, porque geralmente ela costuma ser bem precisa sobre como eles vêm e as previsões sempre coincidem. Não que esse tipo de coisa sempre coincide, não, isso também. Bom, isso é importante. E bom, vamos ficar atentos para ver se dizem que estou soando um pouco baixo. Vamos ver se sim. Vamos lá, me digam se já dá para ouvir. Vamos ver. Olá, 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 olá. Aí está. Vejam se conseguem ouvir melhor e me avisem. Vamos a outros assuntos importantes. Vamos falar de outras coisas. Vejam que continuam acontecendo terremotos nessa região do Japão, ao norte do Japão. Hoje houve um terremoto de 6,1, mas nesta parte, a alguns quilômetros dessa região, talvez uns 200 quilômetros mais ou menos, aconteceu outro terremoto. Este foi em Sapporo e este já é um pouco mais ao sul. De acordo com o que foi relatado, este é o terremoto. Seria acima de 5 em Miyako, perto de Miyako nesta região. Também há várias réplicas, ou o que poderiam ser réplicas de um terremoto anterior nesta região. Não sei se vocês se lembram de algumas semanas atrás, mas desta vez foi outro terremoto que aconteceu hoje, que já comentamos e que, bom, tem chamado assim a atenção. Vamos ficar atentos também ao que acontecer. Agora sim, vamos para a temporada de furacões. Não, como vai ser? Como vai ser a temporada de furacões nesta próxima temporada que vem? Bem intensa para o Pacífico, não tão intensa para o Atlântico, de acordo com o que alertam para este ano, principalmente por causa do fenômeno El Niño. Primeiro, há um fenômeno intenso em direção ao Alasca, fiquem atentos. É uma tempestade que vai atingir com força, que não é um furacão, mas tem forças semelhantes às de um furacão. Estamos falando de que alguns ventos e rajadas superam os 100 km por hora e os ventos sustentados ficam perto de 80, 90 km por hora. Olha, ali chega até 100 km por hora de ventos sustentados. Estamos falando que a situação está bem intensa e que, bom, vamos estar aqui comentando como vai evoluir essa situação. Como você tem percebido a temporada de calor? De calor intenso, né? Não é só essa semana, depois de quase 2 semanas de pura chuva, chuva intensa aqui em Monterrey. Agora vamos ter essa semana de muito calor, então se vocês moram aqui em Monterrey, já sabem, levem água, levem algo para se proteger do sol, porque vai estar bem intenso, principalmente na terça e na quarta-feira. Bom, então a temporada de furacões, segundo o que diz o Centro de Controle de Prevenção, na verdade a NOAA, né, o que eles relatam é que, bom, então, desta vez, a temporada começa em 15 de maio, enquanto no Atlântico e no Caribe vai ser por volta de 1º de junho. Segundo o que eles também relatam, dentro da própria NOAA, vamos dizer assim, esta temporada teria mais atividade do lado do Pacífico. Segundo o que eles relatam, dessa análise que eles fazem, afirmam que, bom, agora mesmo a própria NOAA junto com o CDC, por isso que eu mencionei agora há pouco sobre o CDZ.
Eles alertam que este furacão pode emitir ordens de evacuação ou para permanecer abrigado. Nela, pedem que as pessoas prestem atenção a isso e que cumpram quando forem obrigatórias. As recomendações também, veja só, agora me chama a atenção a NOAA e o CDC. Segundo, pidiendo reunir suministros suficientes para varios días. Los que relatam para nós, não me lembro, pelo menos nos últimos anos, que isso tenha sido feito dessa maneira. Acho muito interessante que enviem o relatório juntos. Às vezes enviavam uns, às vezes outros, desta vez juntos. Talvez, não sei, se organizaram melhor, seja o que for, mas os preparativos pedem que tenham um kit de emergência. Água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, baterias, remédios, cópias de documentos. Segundo dizem, para o Pacífico pode vir desta vez uma quantidade de furacões. Dentro da atividade, embora não necessariamente em intensidade, e ao contrário, no Atlântico esperam que haja menor quantidade, mas que a intensidade pode ser maior. Então, diante disso, evidentemente é simplesmente pensar. Se você mora nas costas ou em áreas de risco, pense como se fosse o furacão. De acordo com o que relatam, como se houvesse, ou se já tivessem anunciado que vem um furacão, dentro disso você teria um mês. Vou estar pronto e vou deixar tudo preparado. Caso realmente eu precise evacuar, eu evacuo. Se eu tiver que ficar em casa, posso ficar em casa? Pensar em nos prepararmos dessa forma, eu acho que seria super importante, e não só isso. Se você tem confiança com vizinhos e família para conversar sobre isso, ótimo. Mas há quem nem goste do assunto. Não vou forçar ninguém. Mas se você tem confiança com certos familiares, então eles mesmos teriam mais área de risco. Prepare-se, não é? Vamos entrar em acordo sobre o que precisamos ter e vamos nos organizar. Do Pacífico. ya no falta nada para... Segundo a NOAA, o mundo já vai estar na temporada de furacões, então não sabemos como vai ser. Dentro da própria NOAA teria atividade, ou seja, porque está nesse plano de temporada, e México e Estados Unidos têm furacões, tem potencial de furacões. Então, isso também faz parte do que pode acontecer, principalmente, eu acho que no caso do México, lá para Los Angeles e toda essa região também. Segundo a NOAA, da NOAA teria mais. Embora a parte mais difícil geralmente seja já no final do verão. Do Pacífico. Segundo o que relatam. Então, bom, vamos ver como isso se comporta em toda essa situação. Dentro de mais atividade ainda em maio. Então, vamos comentar sobre isso aqui, que já é antes do início, já quando começa. Eles colocam não só os nomes de ambos os lados, mas também dizem que vão para o Pacífico, de tal categoria, etc, etc. Segundo o que estão avisando, então se preparem. Isso evidentemente é importante hoje. Estamos viviendo Entre os Estados Unidos e o México é algo intenso isso que estamos vendo aqui, em que há áreas no Novo México, por exemplo, que é um cumprimento para comer, pois dentro teriam ventos de até 100 km por hora e ventos sustentados. Então pode ser que as rajadas possam ser ainda mais fortes, do Pacífico. Segundo o que vem lá para Chihuahua, Novo México, Texas, para o oeste, noroeste do Texas, para o leste do Arizona, para o sul do Colorado, sul de Utah. Então fiquem atentos, porque os ventos são tão intensos e obviamente há riscos de incêndios. Então também da NOAA teria mais. São muito amplos, são muito mais amplos do que parecem, abrangendo boa parte do Pacífico. Arizona, na verdade, e todo o sul da Califórnia, ou quase todo o sudeste da Califórnia, está em alerta por potencial de incêndios. E nem se fala para Chihuahua, Durango, tudo o que é Sonora, principalmente Baja Califórnia Sur. Inclusive já abrangendo Zacatecas, Aguascalientes e descendo até o oeste, digamos, até toda essa região do Pacífico. A costa do Pacífico, chegando quase até Acapulco, mas não chega tanto, né? Mas até aqui chega a probabilidade. Segundo o que relatam, etc, etc,
Uma coisa curiosa também para o México é que isso esteja no Sudeste. Este é um alerta, digamos, de probabilidade bastante importante de incêndios. Então também, da NOAA teria mais atividade do Pacífico. Vamos rapidamente mais ao sul. América Central, Guatemala, Honduras, tem alguma possibilidade, mas mais ao sul já não há possibilidades de incêndios desse tipo florestais, só até esta parte do sul do Brasil, onde costuma haver a probabilidade desse tipo de incêndios. Por sinal, também na parte norte do Chile e da Argentina, onde houve muita chuva e que costuma ser uma zona seca, mas já indo mais ao sul, o problema é mais leve, embora ainda exista, principalmente para esta região do Pacífico. De acordo com o que relatam, quem vive nessa região da Argentina deve ficar atento a essa possibilidade de incêndios, principalmente pensando que são áreas ou as zonas naturais muito bonitas em toda essa região. Muito bom, então vamos para as notícias. Vários assuntos bastante interessantes. Antes de tudo, um recorde. De acordo com o que foi relatado, haveria mais atividade no recorde de maratona e queda das 2 horas. Pacífico. De acordo com o que relatam também, pois dentro dela teria Pacífico. De acordo com o que relatam, dela teria mais. Chamava-se Jacob Kikplin, com duração de mais ou menos 2 horas, 1 minuto e 25 segundos de muitos. Para muitos é impossível, mas quando contei a notícia, ele me dizia, não. De acordo com o que relatam, o Pacífico teria mais atividade. De acordo também com o que dizem, haveria atividade do lado do topo do mundo. Nesse momento, Claro, sim, Se hizo el récord. De acordo com o que dizem sobre mais atividade no Pacífico. Segundo dentro, de acordo com o mesmo NOAA Pacífico. Segundo, teria mais atividade no Pacífico. Da atividade no Pacífico. Atividade do lado do Pacífico. De acordo com o que dizem da atividade no Pacífico. Mais atividade do lado do Pacífico. Segundo o que também relatam, NOAA, atividade do lado do Pacífico. Segundo o que relatam, o mesmo NOAA teria mais atividade do lado do Pacífico. Segundo a NOAA, atividade dentro teria a mesma atividade do lado do Pacífico. Segundo o que dizem, teria atividade no Pacífico. Segundo, então, dentro do Pacífico. Segundo relatos, dentro do NOAA teria mais atividade do lado do Pacífico, caso contrário é difícil manter o ritmo. claro, Mentalizar é pensar e dizer, estou indo bem ou mal. É complicado, mas ver isso facilita muito bater um recorde. Prepararam tudo para ele quebrar o recorde e ele conseguiu. Na verdade, esse recorde já existia, mas não era oficial. Não havia competição nem competidores, apenas pessoas ajudando para que ele conseguisse, com a água certa, tudo certo na hora certa. Ou seja, vamos lá, esse é o recorde que tinha sido quebrado, mas insisto, tudo foi pensado para ver se era possível. Com todas as condições ideais para um recorde, foi feito como experimento e publicidade. Não lembro os tênis que ele usava ou o que era. Anunciaram exatamente, ou seja, anunciaram os tênis, né? Mas o recorde foi feito de uma maneira, vamos dizer, mercadológica. Mas aqui estamos falando de um recorde real, e isso eu realmente não podia acreditar porque pensei que, com aquelas condições, foi difícil de fazer. Como alguém numa maratona real consegue isso tão rápido, é impressionante. Não sei se alguém que participa de corridas já tentou correr na velocidade de um queniano. Quer dizer, claro, dar o máximo, tentar ver se consigo manter a velocidade que eles sustentam por 2 horas em 42 quilômetros. Se você gosta de correr, tente isso e tente fazer 100 metros. É impressionantemente rápido. Só que eles mantêm isso por 2 horas. Na verdade, é de ficar impressionado mesmo. exatamente. E o que disse o vencedor? Ele afirmou, é um dia histórico para mim. Começamos bem e no final me senti muito forte, mas ele estava preparado. Ele foi com tudo durante os 42,195 quilômetros. Sinceramente, como isso é possível? Ou seja, os recordes podem ser quebrados nos momentos mais inesperados, por que não? Normalmente, esse tipo de recorde de maratona acontece nos meses frios, não nesses meses. Por isso, quando vi, pensei, não, deve ser um erro. Essa notícia não pode ser verdade. Será que Londres está mais fresco agora? Sim, mas geralmente ocorre nos meses realmente frios. Os recordes quase sempre são assim. O pessoal atrás nem usa luvas. Pensei nisso. Sim,
Me surpreendeu esse recorde, diria até para fazer antidoping. Nada, mas não. Que surpreendente. Sinceramente surpreendente. Mas é estranho, sinceramente é estranho que aconteça um recorde nessa época do ano. É como diz o meme dos Simpsons, não nessa época do ano. Nesse lugar ele é presidente dos hambúrgueres de carvão, não é como o Estado. Saudações a toda a comunidade, mas vamos para a próxima notícia curiosa, que tem várias, e essa está muito bonita para vocês verem que sim, existem histórias bonitas e que sim, existem notícias bonitas. Ao falar de notícias, é preciso abordar os desafios. Normalmente não vamos falar de coisas bonitas porque, olha, elas existem e são as que mais existem, mas falamos do que é desafiador. Para quê? Para entender isso e melhorar este planeta é preciso ver os lados negativos também, porque senão nunca vamos melhorar. Mas a realidade é que é muito mais positiva e otimista do que às vezes parece por aqui, porque é normal, né? Na comunidade também tem muita gente que vê tudo como negativo e tudo mais. Olha, mesmo eu trabalhando com notícias, eu não vejo as coisas negativas desse jeito. Sim, existem muitos desafios que podem ser resolvidos, que vão sendo resolvidos. O que me chama a atenção é que o uso das tecnologias e das comunicações também está sendo feito para coisas muito positivas, que quase nunca são comentadas, mas que acontecem todos os dias. Foi feita uma transmissão pelo YouTube, uma transmissão histórica de uma influenciadora que arrecadou 60 milhões de euros para crianças polonesas que lutam contra o câncer. Evidentemente foi incrível. Exatamente. Essa campanha de arrecadação foi feita pela influenciadora chamada Patryk Garkowski. Kapkorski é uma garota que começou com uma iniciativa modesta, com o objetivo inicial de arrecadar apenas 118 mil euros, mas acabou chegando a 60 milhões de euros. Esse valor foi arrecadado em poucas horas, já tinham conseguido, mas ela decidiu continuar e acabou atraindo milhões de pessoas. Foram chegando mais e mais doações de toda a Polônia e, obviamente, de todo o exterior também. E no ponto mais alto, sabe-se que havia 105, 300, 50, 200 milhões. E finalmente a marca. Foram 250 milhões de zlotys, a moeda da Polônia, o que seria equivalente a 60 milhões. E depois de mais ou menos 21 horas, foi esse o tempo que durou essa transmissão. Impressionante, de verdade, ou seja, 21 horas, mas arrecadam algo que vai mudar a vida de muitos pequenos, para que eles possam ter uma segunda chance nesse assunto. Tomara que isso continue sendo feito, né? É uma influenciadora mulher? Um influenciador, sim, um influenciador. É que também acho que falei a influenciadora, mas não, é influenciador. É influenciador. Durou 21 horas e 37 minutos, isso em referência à hora em que faleceu o Papa polonês João Paulo II em 2005. Claro. Bom, assim está a situação. Pois é parte do que acontece no mundo, por sinal. Tem outra notícia também bem curiosa que eu gostaria de comentar com vocês. Essas são notícias bem curiosas, não é? Primeiro, o roubo de várias garrafas de vinho naquele tiroteio que aconteceu ontem na sala de jantar dos correspondentes de Washington, no Hotel Hilton. No final das contas, quero dizer, existem certos luxos, não é? Ou não. A gente existe, mas realmente tem alguns luxos nas mesas e tem umas garrafinhas boas, né? E para quem gosta de beber, digo, tem muitas garrafas. Sozinhas, o que vão fazer com essas garrafas? Já estão pagas? Estão pagas pelos impostos. Pobres. Dos americanos. Por que não vão aproveitar essas garrafas? E bom, evidentemente alguém pensou nisso e disse, então não precisa fazer o movimento, né? O que aconteceu aí? Como? Bom... Bem, se conseguir captar, obviamente tudo isso está... Como não havia uma quantidade de câmeras, me surpreende que a mulher não tenha pensado nisso. E uma mulher foi gravada enquanto pegava as garrafas de vinho das mesas, que já não tinha mais ninguém lá. Isso gerou muito debate nas redes sobre se ela deveria ter feito isso ou não, porque no final das contas era uma emergência abandonar o local. Aqui comentamos que o presidente disse que todos tinham que sair imediatamente. E ela disse, pois bem, vá em frente e ganhe seu dinheiro. Tudo bem, a garrafa é para consumir. Sinceramente, eu não julgo ela, de verdade, sabe? É aquele clássico. Você vai numa festa e quando tudo acaba, pois é. Tem vezes que até o centro de mesa... Até o centro de mesa levam embora. Ou seja, coisas inacreditáveis aqui. Este aqui, porque vai que, né? Sim, eu não sei como são as regras, sinceramente, nesse assunto. Mas enfim, qualquer detalhe disso tudo viralizou.
Se o de trás ficou, quem sabe se esse, o que diziam, o de Kennedy, deixou a esposa de lado? E bom, por aí o serviço secreto publicou o protocolo de como é. E se tem o protocolo, é assim que diz. Dizem que eles isolam o político e todos os familiares, filhos, seja quem for, deixam a gente de lado e só isso. Por exemplo, Steve Miller, que é bem antipático, colocou a esposa na frente. É o que normalmente fazem, e o que disseram pra ele. Disseram que ele usou ela como escudo, pois havia pessoas perigosas envolvidas. Era isso que eu ia te dizer, tudo o que tiver. A proteção. Era isso que eu ia dizer, todos vão criticar. É igual a história do burrinho. Ou se ele a pegou e a abraçou, vão dizer que usou ela como escudo, se deixou ela pra trás, aí já não sei o quê. Que a pobrezinha parecia bem perdida. Sim, 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 sim. Na verdade, acho que era mais seguro seguir o pessoal do serviço secreto, pois eles abriam caminho no caos. Ou seja, atiram nele. Atiram nele, exatamente. Acho que dá menos medo, mas enfim. Também outro vídeo que chamou muita atenção é o de um best, alguém da indústria do entretenimento que se chama Michael Glatz, que enquanto todos estavam embaixo se protegendo, ele estava sentado comendo tranquilo, nem se mexeu. Ele disse: eu vim aqui para comer, eu vim aqui para relaxar. Tô com fome, quer dizer, esse tipo sim, tá muito louco, cada um reage de um jeito, né, bem diferente, né? E tinha gente perdida, aliás, tinha gente que estava tipo com a cara de realmente estar perdida. Agora também tem outra questão, outra notícia curiosa, né? Sim, bom, essa é a história de uma família enorme sem integrantes da nossa família chinesa que decidiu todos morar juntos. Então, como você faz para 100 pessoas viverem juntas? Bem, basicamente eles construíram um prédio de 15 andares para ter todas as gerações juntas em um só lugar. Este fica na vila de Guangzhou, na China, onde uma família decidiu enfrentar esse problema, que é muito comum, que as pessoas se separam, porque bem, as famílias se separam porque cada vez vivem mais longe. Você não encontra casas onde está seu pai ou sua mãe, etc. E eles decidiram construir esse prédio de 15 andares para continuarem vivendo juntos e se ajudarem quando for necessário. O projeto começou como essa solução para que os idosos pudessem cuidar dos netos quando os pais, ou seja, os pais das crianças, precisassem sair para trabalhar. Pois é, agora é muito comum na China que o pai e a mãe trabalhem. Então, os avós basicamente ficam responsáveis por cuidar dos netos. Muito parecido com o que acontece aqui no México também, né? Isso acontece muito. Então, bom, essa é a família do patriarca. Ele se chama Senhor Shu e atualmente todos continuam morando nesse prédio de 15 andares para manter a família completa. Como vocês podem ver. Ou seja, pensando se isso é bom ou não, você vai ter lá todas as tias, todos os primos, todo mundo no mesmo prédio. Essa é a questão, ou seja, até que ponto vocês veem algo assim como possível, é viável? Ou será que não? Tipo, o bonito das famílias, patriarca chama esse prédio de ter a família patriarca chama ele, e atualmente continuam Muchas cosas que decir, o no, mejor vernos todos. esse prédio, pois é o patriarca, e atualmente continuam morando lá. Prédio, andares. Família com mulheres muito grandes, sempre presentes. Ou talvez não, mas chama a atenção. Bem, do patriarca chamará a atenção. As típicas casas que muitos já viram na Índia atualmente continuam assim, meio remendadas, e aqui no México também, em algumas regiões. Às vezes o filho mora lá e eles acrescentam. Este edifício tem 15 andares, são 15 andares, tem 2 subsolos, tem elevador, tem 22 apartamentos, tem uma área comum para convivência, tem um espaço de armazenamento, tem uma área de recreação para crianças. Cada apartamento tem mais ou menos 200 metros quadrados. Aqui em Monterrey vendem apartamentos de 100 metros quadrados como se fossem de luxo. Nem vamos falar que tem outros ainda menores. É a das bicicletas elétricas, o térreo, que supostamente chamam de térreo. Van ter centro comercial. E continuam morando lá. O shopping é melhor usado como um espaço recreativo para as crianças e um lugar para armazenar comida. E bom, o edifício do patriarca, e atualmente eles continuam morando nesse edifício. Qué tremendo el asunto, ¿no? O sea, Bom, atualmente estão morando em um prédio de apartamentos para famílias
É o edifício do patriarca, chamado assim, e atualmente eles continuam morando no edifício de apartamentos do patriarca. Atualmente eles continuam morando nesse prédio, apartamentos para a família. Hoje a área comum pertence a essa família, ou seja, eles dividem certos gastos e têm algumas áreas para as reuniões familiares. É o patriarca. É chamado assim e continuam morando no prédio da família. Isso é o lado negativo. O lado negativo é quando você já se cansa, né? Ou tem um problema familiar, ou tem alguém da família que não suporta a típica nora ou genro. E aí, Continuam morando no prédio, nos andares. Tem a do patriarca, né? É preciso saber lidar muito bem com essa parte de se dar bem e todo esse assunto. E atualmente, então, a família do patriarca continua, é chamado assim, e atualmente então continuam morando neste prédio. Ter família bem, é o patriarca. Ele se chama. E atualmente, então, continuam. Eles convidaram para um lugar assim, muito estranho, você se lembra? De que como se chama? Como que aqui você pode viver e vai estar aqui? Mas é seu, mas não é seu. Uma coisa muito estranha, tipo meio comuna, mas não é comuna. para a família do patriarca e atualmente, Continua morando neste prédio. mas não será seu e não é aluguel. Mas se de repente terminamos uma reunião, então é do patriarca e atualmente continuam morando no prédio. É a patriarca, ela liga quartos nada mais com sua. Atualmente, então, continuam morando no prédio. Bom. Ele é o patriarca, né, atualmente, neste prédio para... Importantes. Bom, ele é o patriarca, como vocês viram o final de semana. E atualmente, bem, a família continua morando neste prédio de apartamentos. Por eso, Saludos a Gibran, que patriarca. Continua morando neste prédio de Valde Barberos. A avó. É a patriarca. E atualmente continuam morando no prédio de apartamentos. Há famílias que são muito legais, que se dão muito bem, que têm limites muito saudáveis, mas há outras que não, como o caso que aconteceu aqui no México da sogra que tirou a vida da nora. Ela é muito extrema, mas também tem sogras que talvez sejam muito ciumentas ou algo assim, né? Sempre tem esse toque. Tem de tudo, tem de tudo. Mas digamos que uma família normal, mais ou menos, sim, também. Agora, bom, digo sim, Então, imagina alguém doente na sua família, todo mundo pode ajudar. etc. Claro. Acho que essa é a parte mais positiva que vejo, também a parte dos mais velhos que sempre vão ter. Alguém ali para ver, para conversar, ou seja, essa parte eu acho super valiosa. Que a sabedoria da família também passa de mão em mão, e às vezes, assim como passa a sabedoria, também passam as más práticas, né? Claro. Ou seja, também nem tudo é positivo, né? Obviamente, também não vamos dizer que tudo não é um conto de fadas nem nada, mas enfim, faz parte do assunto, né? No meu caso, eu não entraria em algo assim, tipo, eu digo, adoro minha família e tudo, mas não, tipo, todos os dias, tipo, com meus irmãos, talvez isso seja o mais próximo de alguns tios e primos, mas não da família toda reunida. Sim, porque são muitos. E depois, do jeito que eu sou falador, eu não teria vida, tipo, eu só ficaria conversando o tempo todo. Porque eu só ficaria conversando. Eu gosto de puxar conversa. Imagina, não, eu estaria tipo sim, não, tipo, na verdade eu acho que diminuiu bastante. Minhas conversas no café, e isso porque se eu fosse conversar com todos os amigos que tenho, eu nunca terminaria. Não consegui trabalhar. Mas eu já conheci pessoas, por exemplo, gêmeos, que sempre querem viver um ao lado do outro. Tipo, essa união é muito difícil para algumas pessoas. Nós moramos quase 2 anos, como vizinhos do meu irmão, e foi ótimo. Na verdade, a gente só se via quando dava, tipo, e aí, o que vai rolar no fim de semana?
Ah, estava ocupado, beleza. No outro fim de semana, fazíamos algumas coisas e só. Se algo estranho acontecia, claro, avisávamos. Ei, cuidado, o que está acontecendo? Quer dizer, mas é muito, 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 muito provável morar com os mais próximos? Eu acho que sim, é bem provável. E também, por exemplo, eu sem problema teria um negócio com meus irmãos ou qualquer coisa assim, quer dizer, não teria nenhum problema. Mas família muito grande seria difícil conviver tanto tempo, a menos que você esteja aposentado. Aí talvez sim, né? Então, mas enfim, ele disse, eu daria, é familiar, ótimo, que legal, como você vê, como fica mais ou menos pra mim, né? Saudações à mente, ele diz. Está interessante. No caso da minha família, moramos em cidades diferentes, espalhados pelo México e Estados Unidos, então não seria possível. Essa outra também, quer dizer, aqui é muito comum você ter um parente em Veracruz, ter um parente em Chiapas, ter outros parentes nos Estados Unidos. Você tem, quer dizer, não é, talvez em outras partes do mundo. É muito comum que você more em uma área e toda a sua família more lá, em outras partes, isso é bem comum. Pelo contrário, estamos espalhados por todos os lados. É bem comum que uns estudem, outros morem lá, quer dizer, é assim que somos. Diz Panterita, diz, minha irmã birrenta não fala comigo e aquele que agora chegou inconsciente no hospital já fala comigo. Saudações. Panterita, Saudações para Heidi também, envie boas notícias a ela, obrigado. muito obrigado, tudo de bom. Diz Gibran, diz quanto mais união, mais harmonia, diz Gibran. Saudações, Gibran, um grande abraço. Saudações, que bênção ter uma família unida. Saudações para Leonardo, que diz, minha família é muito desorientada e desunida, temos costumes diferentes. Saudações, Leonardo. Saudações, Leonardo, como você tem estado? Raul Saxe diz que quer uma casa simples, sem nada estranho, sem câmeras, com sala e cozinha grandes, 3 banheiros, sala de cinema, escritório com estantes, computador, jardim e vaga para 3 carros. Só isso que ele quer. Quadra de tênis, piscina. Ai, Piscina é sim, bem sim, o normal, né? Eu acho que é o normal, o que todo mundo quer, o normal que todo mundo quer. Sim, Que sí, que todo el mundo quiere, pues sí, Sí. puede ser. Diz Dani, oi, saudações. É uma boa ideia estarmos juntos mas sempre, desde que cada um tenha seus próprios passos, dá para ficar juntos, mas não misturados. E, bom, aqui a questão é que cada um tem seu AP. Não é como se todos morassem juntos em um grupo gigante em um só quarto, né? sim, mas mesmo assim, né? Tipo, é o mesmo prédio, mas sim, entendo isso. Tipo, bom, uma vez eu participei de um evento em que uma chácara, morava uma mesma família, mas eram 5 casas ou casinhas, tanto faz, mas estavam separadas, né? Falei que achei o conceito interessante, mas pensei que, se quiserem vender, acho que não. Assim complica. Aí complica, porque eles não vão querer. Não, essa é a questão. Ela diz, coloca minha família em uma cidade pequena, em um prédio com as 2 famílias grandes. Família grande. Outro dia eu vi um vídeo que a Astrid me mandou de um senhor de uns 70 e poucos anos, sabe? Qual é? Aquele que estava assim, 76. 76 anos o senhor. Aqui, hein, campeão. Vem pular e tudo mais. Campeão de fisiculturismo na idade dele, ou seja, foi campeão na idade dele numa categoria até mais baixa, tipo, na categoria dos 60, mas ele tem quase 80, e ganhou na categoria dos 60, Mas o mais louco da história desse senhor é que, bom, ele diz que tem o quê? 19 filhos, uma coisa assim. Sim, 19 filhos e que o pai e a mãe dele tiveram 28 26. irmãos, ou seja, 26 filhos. Sim, irmãos. Imagina a família gigante. Tem gente que é... Além disso, ele tem 19 filhos com 3 esposas diferentes, claro. Imagina só um. Esse pobre você resolve. Sim, diz Leonardo Pepe, até se eu tivesse que prever. Sim. Quando termina o conflito entre Irã e os Estados Unidos? Antes ou depois da Copa do Mundo? Depois. O que acham? Obrigada. Eu acho que depois, quer dizer, ou bom, é que vai acontecer. Teria que definir como é terminar o conflito. Do meu ponto de vista, terminar seria bem que o regime não esteja mais lá. Se o regime continuar, para mim o conflito segue. Por quê? Por que afirmo isso? Porque o conflito vai continuar. Então não tem. São 2 trens querendo avançar para um lado e o outro querendo avançar para o outro. Então eu vejo que o conflito vai continuar até que, bem, o regime caia o que caia do outro lado, que eu digo, também seria ainda pior, né? Porque no final quer dizer que todo o Ocidente caiu, basicamente, né? Que isso seria, então, né, um tema que abrange não só a Europa e os Estados Unidos, mas também a América Latina e, bem,
Isso teria que ser uma guerra global, basicamente, que é o que não queremos que aconteça, né? Evidentemente, eu acho, né, que é o que. Então, não vejo o conflito terminado, mas sim em pausa. Talvez sim. Se você diz, é que é um cessar-fogo prolongado, algo assim. Bem, sim, isso pode acontecer por causa da Copa do Mundo, por causa do petróleo e por toda essa questão. Talvez aí sim possa ser, né? O que mais? Aqui diz Yadira Gonzalez, ela está se gabando do marido. Ela diz, meu marido corria 21 quilômetros, 5 dias por semana bastante. O que mais? Minutos por quilômetro, mas acabou machucando o joelho por causa desse volume. Se for todos os dias sempre a mesma quantidade, eu acho que é muito pesado para o joelho. Você não está dando uma chance para descansar? Por isso, alguns dias tem menos quilômetros, Glória, outros mais. Ou seja, ele fazia um 10K. Todos os dias, durante os 5 dias da semana. Sim, exatamente. Esse é um problema desse tipo de treino. Ou seja, quando você treina com muita frequência, não dá chance para o corpo se recuperar. Digo porque então a gente fazia muitos treinos com intervalos justamente para não nos machucarmos. E a verdade é que realmente nunca nos machucamos em nenhum momento. Meu recorde teria sido o da imagem, eu acho. O da corrida de imagem. Sim, que foi abaixo de 1 hora nos 10 quilômetros, né? 50 e poucos minutos. Mas então, aqui eu acho, quer dizer, o ritmo é de 5 minutos por quilômetro. Então, sim, bom sim, tipo 50, talvez 50 minutos, um 10K possivelmente. Sim, eu fiz em uns 56, 57 por aí. Esse foi meu recorde. E esse tem sido meu recorde até agora, pelo que eu sei. Também não é um recorde que não possa ser quebrado. Quer dizer, é bem fácil de fazer, né? Se você treinar, mas sem se machucar, né? Você vai fazendo esses intervalos. Outro dia eu vi algo, vou ver se consigo passar para vocês aqui. Bom, quando eu vejo um vídeo que acho que pode ajudar amigos ou conhecidos, eu salvo e guardo mesmo. De repente, eu tenho uma pasta ali com vídeos sobre coisas de saúde, porque tenho muitos amigos com problemas nos joelhos. E aí eu vi uma doutora, ou algo assim, que comentava, que postava todos os estudos científicos mais atualizados sobre o tema dos joelhos. Ele dizia que muita coisa é mito só para te operar e que muitos problemas podem ser resolvidos só com um trabalho muscular. Ou seja, ela dizia que se certos músculos forem trabalhados, os problemas de joelho ou diminuem ou desaparecem. E ela fundamentava isso de uma forma muito interessante, mostrava os estudos, mostrava tudo, colocava todos os dados para que cada um pudesse verificar, não é? E ela fez um vídeo muito bom. Deixa eu recuperar e te mando, coloco aqui para vocês darem uma olhada e verem o que acham, certo? Eu também quero revisar com mais calma. Mas ela fala de... Como se chamam esses músculos? Essa parte aqui? Esses são os... Eu não lembro, desculpa. Bom, essa parte. Tríceps. Não, tríceps não são quadríceps. Quadríceps. Sim, os tríceps são os quadríceps. Sim, os quadríceps, ou seja, a parte, digamos, A perna. a parte de cima da perna, por assim dizer, né? Então, se você tem uma boa massa muscular ali, e obviamente não treina em excesso, né? Também você pode correr e fazer o que quiser a vida toda, só precisa cuidar muito da parte muscular e da recuperação, que isso é realmente difícil. Temos muitos amigos corredores, muitos gostam de correr todo dia, uma certa distância, e pronto. É questão de bom senso aí, entende? Mas o ruim disso é que vai te machucar. Se não vai te machucar, então tem que descansar. Diz Raul, ou seja, eu corria 5 dias por semana, 10 quilômetros, eu fazia isso. Sim, quando era do time de remo de Xochimilco. Ok, cheguei a ser 2º lugar em nível nacional, ainda tenho minha medalha. Muito bem. Excelente, Raul. Excelente, bom. Excelente esporte além disso. Sim, é muito legal. Íamos muito, Santiago era bem pertinho de onde treinavam. O da seleção. Da seleção, aqui somos o número 1. E é muito legal, é muito legal. Sim, ficou muito bom o time da seleção de remo de Nuevo León. É um dos melhores, né? Sim, e sempre é incrível ver o Suga nas Olimpíadas. E, bom, como é que chama? No remo é legal porque você trabalha. Tudo. Né? Ou seja, basicamente. Sim. Saudações para o Ben, como você está? Bem para a Ofi. E aí, Ben, saudações. Oi. Para Francisco Arce, também daqui, Tapatia, como está? Saudações. Tapatia. Como você está? Como vai, Tapatia? Saudações também para Bom Rolil, também mandamos um oi. E aí, falta o Leonardo, também mandamos um oi para ele. Ele é o menino e este, o pai. Ambos dizem frases para a histeria.
A mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. A ciência deveria parar de analisar a inteligência animal e começar a estudar a estupidez humana, que continuemos querendo as mesmas coisas de novo e de novo, de novo e de novo. Sim, saudações. Ou nem faço ideia de quem sou que diz, se disse se eu morrer, que seja com o estômago cheio de saudações, nem ideia. Saudações, como você tem passado? Muito bom. Saudações, Isa e Barra. Dizem que quem continuou comendo a sobremesa, vocês não viram? Sim, comentamos sobre isso lá com você. Era a salada, ainda não tinham chegado à sobremesa. Saudações para... É que ela disse, vou cumprimentar. Sim, vou lá e vou cumprimentar. Juan Carlos Sanches diz, linda noite, pessoal. Pai, já está os saludos da Cidade do México. Adoro o programa, assisto todo dia e já deixei meu like. Saudações, Juan Carlos. Olá, Juan Carlos, como você está? Boa noite. Saudações também para, diz Raul Sachs, remo é o melhor esporte prático. Eu adoraria ter, mas a Concept 2 está caríssima, Raul Sachs. Mas assim, tenho na cabeça que algum dia vamos ter uma. Algum dia Algum dia, ela é ótima. Tivemos uma, mas era muito leve. era muito leve. Não, de verdade não, tipo, era muito suave. Você colocava no mais forte e não. Como se faltasse algo. Mas era legal que o aparelho, tipo, vinha com um programa em que você colocava seu tablet ou celular e ele mostrava um percurso. Você fazia percursos nas Ilhas Fiji Y así en diferentes lugares, en Hawái, Fue cuando la pandemia, ¿no? Foi um pouco depois na Costa Rica. Era muito legal porque de repente eu sentia que estava fazendo o percurso entre as Ilhas Fiji. Mas sim, não sei. Por mais pesado que a gente deixasse, eu não sentia tipo, nossa, está super difícil. Não, com a Concept dá pra ver que é bem complicado. Mas sim, muito barulhenta. Saudações para Elisa Sophie, para nós. Saudações para Fábio Latinageiro. Ele diz boa noite. Saudações do Estado do México. Saudações, Fábio. Olá, saudações, como você tem estado? Diz Pantelila. Minha família às vezes é como a família Pralvilo. O que é a família Pralvilo? Não, é como a família Peluche. Na verdade, mais como Pantelila. Ou não, também mando saudações para Christian Reis. Como você está, Christian? E Leonardo diz, você poderia mandar um abraço para minha mãe, Lucia de Mendoza? Então, muitos abraços para sua mãe. Saudações, como você tem estado? Mas que muito, muito bom para comentar com a sua mãe. Saudações, sim, claro que sim, Lucia, não é? Sim. Lucia? Saudações, Luciano, não é? Luciano. Não, Lucia. Para mim é Lucia. Sim, Lúcia, você tem razão. Estou dizendo errado. Saudações também para José. Como você está, José? Qual José? Saudações, Beatriz Álvares. Também temos José Manuel Ironman. Saudações para Ignis. Como você está? Saudações. E também para José Manuel Román. E também diz saudações para Beatriz. O técnico de som também manda um abraço. Também está aqui. Aqui está. Ignis diz, música de terror. Você acha que parece assustadora? Saudações também para Panterita e Metaia, mandamos um abraço. Também está aqui Naibo fazendo seu trabalho como sempre. E saudações para Mário Falcão. X saudações, sou Mário Falcão e abraços. Saudações, como você tem passado? Sim. E Bram, meu tio era chamado de Papai Smurf, porque também tenho primos que trabalham perto da gente. Se algo te caiu mal, olha junto. Quer dizer, trabalha sim, pai, é ótimo. O que eles faziam ou tinham? Como era a situação lá? O que mais? O que mais tem por aí? Vamos cumprimentar também, diz esse, já lemos as frases. E também diz Juan Carlos, boa noite, pessoal. Boa noite, noite. Cumprimentos também para, não sei se é remédio, não é para nós, Yadir, saudações. Cumprimentos também para Ioane. Saudações. Muito bom para José também, outro José e José. Saudações, só vejo personagens que não conheço, não vale se eu não os conheço. Lembrem dos Pancholim e dos Salchichitas, não? De onde estão tirando tudo isso? todos los Los personajes donde salen. Ficamos devendo ontem essa parte por causa da situação que aconteceu lá na Casa Branca, em Washington. Não conseguimos fazer a sessão de cinema. Não, isso também, bom, teria sido ótimo, mas esse assunto acabou não acontecendo. Diz Tapatia. Todos nós que dançamos, todos que dançamos, acabamos machucando os joelhos. Que sabe fazer o folclore, porque foi por isso que eu fiz o folclore. Não conheço nenhum bailarino sem problemas. Operam o menisco do joelho e não foi por causa do médico, só por umas dores horríveis, diz o caso Tapatia. Saudações para Gibran, vocês vão voltar? Eu recomendo a de Controle Mental, que é um filme de filmes. Ayer Pepe fue a ver una película. Então, com meu filho mais novo, sim, fomos assistir ao Mario 2 em espanhol,
porque, como você sabe, a dublagem está ótima e muito boa, ou seja, está muito engraçada. Se você gosta do Mario, se assistiu o primeiro, então vai aproveitar ainda mais. Você já sabe, esse é o tipo de humor. Do Mario, aliás, quero dizer, Mario Bros. Está completando 40 anos, então eles fazem uma espécie de homenagem também aos personagens e às coisas, desde o Mario mais antigo até o mais novo do Mario. Não, então, tudo bem, está engraçado. Além disso, o Mario como personagem secundário que aparecia com esse Kong. Não, Sim, 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 começou como algo ali, mas tipo, bom, ele fez e a carreira dele, digamos não, ou seja, tem esse que sai bom, como se chama? Bom, dentro do filme. É da série, é isso. O que me chama mais atenção não é só a questão da homenagem. E isso, mas também essa ideia de que vão te preparando para os próximos jogos. Eu acho, né? Então, eu acho que aí também tem uma questão de marketing forte para os próximos jogos. Eu suponho que agora com esse Mario e o Fox, o do Raposinha, esse aí eu imagino. Ou seja, não é à toa que eles aparecem, porque aparecem personagens que talvez apareceriam em. Na verdade, ali são daqueles que você vê que estão todo esse pessoal, mas é mais de todos. Na verdade, às vezes até de onde você pega, ou de Minecraft, ou deles ali. E se você misturar todo tipo de lutas. Mas no caso do Mario, me chamou a atenção que usam esse Fox. não sei. Vocês se lembram de um personagem que eu jogava? É o da nave, né? Eles têm uma nave parecida com a do Vaquero Vivo. Parecida com aquele Cabo Vivo. Tipo assim. Não se parece muito. É só uma vez. Diz Francisco Marisa. Faz uns 30 anos você também sofre muito dos joelhos e ainda mais dos pés. Me meter Los os pés pies muito mal, también, assim. también. Saudações, Francisco. Balé destrói os dedos dos pés e manda o alô para a bolsa, diz ela. Quando se joga bolinha de gude, também se sofre com o joelho, isso é definitivo. Na verdade, eu conheço muitas crianças, como de Dias, que já fizeram cirurgia no joelho. O filme me dizem que é de terror e fala sobre a mortalidade. O filme me dizem que é de terror. E agora, do que você está falando, Gibran? Que filme é esse sobre a mortalidade? O tú dices la que Pues, recomendaste. como, O que é isso? E sobre a mortalidade? É. Embora a série que realmente recomendamos para assistir em casa seja essa. E nós finalmente assistimos aquela. E tem Hijack, sim, Hijack, com Idris Elba. A série não é muito longa, tem 2 temporadas. São 2 temporadas. A segunda é mais curta. Acho que sim. A primeira temporada tem 8 episódios, ou 7, 8. Bom, está interessante. Tem boas reviravoltas. Quer dizer, Tem 2, 3 coisas que eu tiraria. Ou 2, 3 personagens que eu tiraria. Sinto que eles fizeram esses personagens odiosos demais. Saudações para Gibran, ele diz, olha só, como diz a galera jovem, não conheciam. Obrigado, amigo, pelo seu cumprimento, Gibran diz. Vocês assistem filmes recomendados para acompanhar as avaliações de terror? Diz, vamos ver. ok, saudações, vem. Como você tem estado, por sinal. O que você me conta? A última, a do Templo Ossos, está muito boa. Não é terror, mas sim está. Sim, é um tipo de terror, ou seja, existe. Exato, pois é, todas. Todas, claro, todas, diz. Os demônios se orgulhavam disso. Sim, verdade. É que, bom, são 7 grupos. Quem gostou do primeiro, com certeza gostou. Não vimos a da Invocação Last Street, só assistimos uma dessa. Da Invocação, sim, só uma, não duas, ok? sí, sí. Saudações, até mais Apex. Apex, eles têm promovido muito. Não foi aquela do lado. Essa, Charlize Theron, sim, estou. A da Charlize Theron, eles têm promovido, mas tremendamente. Apex. Sim, esse. Charlize Theron subiu em um outdoor lá nos Estados Unidos, fez um show, esse. Ah, sim, claro, o videogame dela é um videogame. Sim, sim, sim. Sim, aí está. Acabaram de colocar na Netflix. Ok, olha, aí está, ok. Me parece um jogo, né, ou algo assim desse jogo, porque eu conheço esse jogo. Pues, si tienes unos hijos que hablando más de videojuegos. Dice Leonardo, Eu gosto de filmes ambientados na época da Segunda Guerra Mundial. Não sei por que, legais. São legais. Eu gosto dessa, também gosto. Mas do que eu não sou muito fã é das medievais. Precisa ser algo muito bom para me interessar, porque as medievais simplesmente não me agradam.
Mas o seu filme medieval favorito? Bem, bom sim, esse, O Coração Valente é esse. Bom sim, aqui é muito bom, mas se vocês perceberem O Coração Valente, quem já assistiu sabe que tem pouco daquela coisa de castelos e tal, na verdade é mais como... Não tem tantas florestas, né? E isso é muito legal. O que eu não gosto é esse lance de castelos e tal, essas coisas. Mas não sei se é tão bom assim, né, como mostramos. Olha, O pai dela fala, né? É brincadeira. Minha cabeça doía de tanto ouvir sempre a mesma música. Se diz melodia, melodia. Na cabeça de tanto ouvir sempre a mesma música, melodia. Aí doía, entendeu? Um abraço para Manuel Leiva, como você está, Manuel? E viva México, Cláudia e Lopes. Um abraço, Manuel. Um abraço também para Ben, que disse que Atrás das Linhas Inimigas 1 e 2 são ótimos filmes. Ele disse ok. ok, ele vai conferir. Um abraço. Ele disse Asfix. Asfix ou Apex? De qual você está falando, Raul? Manuel Leiva disse, as notícias já fizemos as notícias, Manuel. Olha, tem uma mensagenzinha ali para quando os... Que chegam vão para o início do vídeo para conferirem o relatório lá. Muito obrigado, abraços. MT diz, vi um diário da Segunda Guerra Mundial. Uau, adorei, fiquei super envolvida, assisti até o final, muito bom no Prime, diário da Segunda Guerra Mundial. Ok, abraços, abraços, diz. A Lenda de Orim, vocês já viram? Não. Não, Lenda de Orim. Não. De Orim? De Orim? Sim, diz não, obrigada, abraços. Sebas diz, eu recomendo Alquimia de Almas. Alquimia de Almas, ok. Apareceu pra mim no YouTube e é legal, diz Gibran. Alquimia de Almas. Não, a outra, ok, diz. É que você sofreu em vida, na mídia. Olha, diz, você não gosta, diz. Saudações, Tapatia, diz. Elas ficam deformadas e falando sobre o balé, os pés vão se deformando. Sim, porque você dança na ponta dos pés, saudações, diz. Atrás das linhas inimigas. É um caso real, diz Ben Abraham. Ok, e diz papai, não, é brincadeira, vim comprar velas. Ficou sem luz. Não, sem velas, saudações. Saudações também para de São Francisco. Vamos ver, bom gente. Vamos ver, o que mais? O que mais tem por aí? Vamos, diz porque, vamos ver, vocês ouviram, eu corri 5, vamos ver se lemos. Saudações. Alguém aqui já correu alguma maratona? Ou algum 10 quilômetros ou algo assim? Não? Eu pergunto para a comunidade que está chegando e para quem já está aqui, obviamente também. Se você está assistindo depois, deixe um like para ajudar. É muito importante, saber se vocês gostam ou não. Se não gostarem, coloquem dislike, mas pelo menos assim a gente sabe se gostam ou não gostam. Se tiverem uma sessão favorita, avisem. Ficou pendente a sessão sobre cientistas que sairia no fim de semana, mas não foi possível devido ao ocorrido ontem. Já ficou difícil deixar pronto hoje, vamos ficar atentos a isso. E então, o que mais? O que mais? Recomendo a arte de Zahara. Sim, ela é coreana, mas não é sobre amor nem nada assim. É um thriller muito bom, é curtinha, é uma série, ok? A arte de Zahara. A arte de Zahara, onde está? Onde está? Cristina. Saudações, Mágico Luna. Olá, Mágico. Isso é Eurice. Saudações após o ataque fulminante Troma Irã. Poderia surgir uma doença nos olhos? A cura? Não, isso não tem relação. Existe uma doença nos olhos que você citou esta semana, mas é outra coisa, nada a ver. Saudações, tudo bem. Do ataque do Irã. É possível que demore muito, porque agora não tem. Não há um acordo nesse sentido, nem sinais de que isso vá se resolver em breve. Então... também pensar que a joia acabou, não é assim, mas ainda falta um tempo também, né? Digo, temos que ficar atentos a isso. É da Netflix essa? Saudações. Boa noite. Una la de Vivo, ¿sí? Saudações. A versão em anime, porque já tínhamos visto a live action e, para falar a verdade, não rolou. Oi, boa noite, mas essa aqui está bem boa. Sim, está muito boa. A música está boa. Oi, boa noite, digo para quem gosta, dá uma olhada. Está interessante. Também, vai de gosto, né? Mas está boa, está interessante. Sim, também, se puderem recomendar alguma série ou filme para essa semana, para ver se a gente consegue assistir, eu agradeço. Quem chegou agora ou vai assistir depois, deixe um comentário para acompanharmos. Vamos nos despedindo.
Oi, boa noite, gente. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e também no Telegram. Além disso, estamos no Facebook. Saudações, obrigada. Tenham uma ótima noite. Seguimos praticando amanhã. Até logo. Oi, boa noite! Gracias por... Oi, boa noite! Esto es... Pepe. Oi, boa noite! La verdad es intensa. Lo insólito es real. Saudações, muito boa noite, mágico! Saudações, muito boa noite, mágico! Gastri tirando la neta. Periodismo crudo, aquí se respeta. Activa la alerta, no pierdas la pista. Hasta la próxima. ¡Sí, señor! Pasamos lista. Suscríbete. Pepe ao vivo! Ao vivo.